no capítulo 5, onde tem o título Os Deveres dos Anciães e dos Mancebos, a humildade e a vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que também sou presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. E semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciães, sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resisteis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio, para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando, testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. A paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Pedro, que o Senhor lhe deu, também esta condição e esta dispensação de escrever esta santa epístola para as igrejas, e escreveu para tantas outras irmandades, como diz no capítulo 1, para o Ponto, Galácia, e diversas igrejas ele escreveu, até mencionando aos estrangeiros e aos dispersos. De maneira que, então, ele tinha com ele um cuidado com a igreja, com os irmãos, com aqueles que serviam a Deus, se pondo também aqui como exemplo, e chamando os irmãos a uma atenção de dizer aos presbíteros, quer dizer, aqueles que presidem, aqueles que atendem, aqueles que estão diante do povo que o Senhor os colocou para apacentar, diz aqui a palavra, apacentai o rebanho. Não como diz aqui ele falando de apacentai o rebanho que está entre vós, tendo cuidado dele, cuidando, zelando, como o Senhor já deu há pouco, fazendo de tudo para ver se salve a muitos, e quanto mais se possa salvar. Então, o cuidado do apóstolo
trazia isto aqui. Os presbíteros, vocês são presbíteros? Eu também sou. Vocês são anciãos? Também sou. Você é bispo? Também sou. Apacente o rebanho. Trazia essa fala. Apacentai o rebanho de Deus com todo cuidado, não tendo domínio sobre ele. Porque há irmãos que talvez, na sua simplicidade, acham que porque é um cooperador, ou um ancião, um diácono, ele tem domínio sobre a igreja. Não, não é. Ninguém tem domínio sobre a herança de Deus. Aqui fala a palavra, não tendo domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo à irmandade. Exemplos bons, porque também há de se saber que há exemplos que não são tão bons. Há coisas que não são tão louváveis. E às vezes as pessoas, olhando aquele servo, toma aquele exemplo que não é tão bom, não é de tanto louvor, não é de tanta edificação, mas anda naquela maneira, porque o exemplo vem daquele que está na frente. Então, irmãos, Pedro dizia isso, servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo de um homem santo, de um homem puro, de um homem bom, de um homem sensato, um homem equilibrado, de boa fala, de boa índole, e de uma maneira santa, com toda a sobriedade, um homem que é paciencioso, misericordioso, servindo de exemplo ao rebanho. Quando o que está à frente do povo não tem exemplo, a igreja não tem como andar. Mas quando tem exemplo, a igreja anda. Ainda hoje o Senhor deu de manhã, quando um servo que atende uma obra, ele é feliz, alegre, contente, cheio de alegria, o povo é alegre, feliz, contente. Quando ele é carrancudo, é feio, é bravo, repreender, o povo também fica carrancudo. Tal é o servo. Então, tal o servo, tal é o povo. Então Pedro trazia aqui dizendo esta parte, não tendo domínio, não é nem por domínio, nem por força e nem por violência, diz a palavra, mas pelo meu Espírito. Quando o Espírito de Deus domina a mente e o coração do povo, e o povo é apegado à palavra de Deus, irmão, essa é a benção, é as dispensações, essas é as virtudes, é as qualidades de Cristo manifestando no coração do povo. Então, queridos irmãos, dizia, nem tendo domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo. Que exemplo? Que exemplo? Qual é o exemplo? Irmão, é uma hora de reflexão, é uma hora de nós olharmos para dentro de nós. Qual é o exemplo que somos? E o que estamos ensinando? E o que estamos mostrando ao povo? Um servo que teme a Deus, ou um servo que não serve de bom exemplo para o povo. Quando o povo se desvirtua, quando fala lá em Crônicas, quando o rei Reboão se fortaleceu no seu reino, que ele fortaleceu em armas, em tesouros, em coisas da vida, o povo regozijou porque era um reino rico. Mas só que ele se desvirtuou. E a palavra fala, quando Reboão se desvirtuou e esqueceu os caminhos do Senhor, o povo foi após ele. No mesmo desvirtuamento do rei, foi também o povo. Pelo que o Senhor entregou o povo
a uma guerra e levantou as nações contra os etíopes, e um povo grande se levantou, o nome de um rei, se levantou contra Reboão e foi derrubando todas as cidades, mas apareceu no meio daquele reino um profeta que se levantou e pediu ao Senhor pelo povo, tendo piedade, que tivesse piedade. Quando pediu misericórdia, o Senhor falou ao profeta: vai, diz que eu vou guardar Israel, porque vejo que ainda tem alguma coisa no meio do reino de Reboão. Tem alguma coisa, lá tem alguém que ora ainda, lá tem alguém que pede, eu vou livrar o reino de Reboão, para que eles não sejam totalmente destruídos, para que eles saibam que a minha mão não é tão pesada como é a mão do inimigo. Porque o rei se desvirtuou. Quem trouxe o erro? Quem trouxe o mal? Aquele que estava à frente. Glória ao nome santo do Senhor. Mas voltando na palavra, voltando em Cristo, como hoje temos todo este grande bem, a salvação, vida eterna, ressurreição, porque aquele que foi na frente deixou um exemplo bom: morro, mas salvo. Vou à morte, mas ressuscito. Bendito o nome santo do Senhor. E com isso, querido irmão, deixou este exemplo, em vez de desvirtuar o povo, trouxe virtude para a igreja. Aonde? No seu sofrimento. Aonde? Na sua dor. Aonde? Nos seus exemplos. Este é o caminho que os servos de Deus e nós todos devemos seguir. Não só quem é ancião, quem é cooperador ou que tem cargo na obra. Todos que estão servindo a Deus desejam ser salvos. E a mesma palavra que o ancião precisa guardar, a irmandade também precisa guardar. E o mesmo conselho também é para o diácono, também é para o jovem, também é para o casal novo. Porque todos desejam ir para um só lugar, vida eterna. Então trazia aqui o apóstolo esta exortação, falando aqui, porque vai aparecer um dia o sumo pastor. Deus nos deu o espírito de apacentar, mas tem o sumo pastor, aquele que é acima de todos, que é mesmo, ele diz: eu sou o pastor das ovelhas. Quem vem, eu sou o vosso pastor. E falou: aquele que vem pela porta do curral das ovelhas, esse é o pastor. Mas quem vem por outro caminho não é o pastor. A pessoa que, servos de Deus, que serve ao Senhor, irmão, para ensinar a igreja sempre está pelo caminho que é Cristo. Quem ensina alguma outra coisa que não vem pelo sumo pastor, certamente a igreja, a irmandade, alguma cidade, quando é colocado a mente do homem, o parecer daquele servo para uma igreja, a igreja fica doente, enferma, e as situações qual é? É um povo que muitas vezes não alcançou um temor de Deus, porque não foi lhe passado. Mas aonde o temor de Deus e a doutrina foi ensinada com caridade, com amor, este povo é um povo que está alicerçado na palavra de Deus. Então, quando aparecer o sumo pastor, aí alcançareis
a incorruptível coroa de glória. E como era uma exortação tanto para os anciãos, para os presbíteros, Pedro também esticou essa exortação aos anciãos, passou também para os mancebos, e também ensinou a humildade, e também ensinou a mansidão, e disse: ninguém fosse soberbo, mas que pedisse a Deus a graça de ser humilde. Esta é a força, irmãos. Os irmãos não imaginem a força que tem um homem, um servo, uma irmã, ou qualquer servo de Deus, que tem a condição de ser humilde. Aquele que tem a condição de ser humilde, ouça, nenhuma porta te fechará. Humilde ele passa em qualquer lugar. O manso suporta tudo, não reclama nada. Não reclama de nada, não maldiz, não injuria, não blasfema. Nesta palavra, Pedro dizia: não queira ser soberbo. Não imagine que a soberba leve alguém em algum lugar de proveito, mas a humildade leva. Bendito o nome santo do Senhor. O humilde suporta, o humilde tolera, o humilde perdoa, o humilde é paciencioso, o humilde não reclama, o humilde ele diz: só de estar na graça de Deus está bom. Você viu o que fizeram com você, não tem importância, eu estou dentro da igreja. Você viu o que falaram de você, eu não devo. Glória ao nome santo do Senhor. Você viu que estão querendo tirar o teu direito? E que tem? Ninguém pode tirar, é a vida eterna. E vai, humilde. Nesta noite o Senhor manda por esta palavra, esta virtude que é ser humilde. Abaixa a cabeça. A humildade, e a pessoa que reconhece até a humildade e até reconhece alguma coisa que praticou. Vamos pegar aquele exemplo de Acabe, quando ele mandou matar o Nabote, e depois o profeta Elias deu uma sentença em cima dele. O Senhor viu que ele se humilhava, andava cabisbaixo, não se alegrava mais. O Senhor falou ao profeta Elias: vai lá, tira a sentença de cima dele, passa em cima dos filhos. Pronto, Elias falou: o teu pecado foi grande, mas não vai cair em cima de você, vai cair em cima dos teus filhos. A tristeza, a humildade, a mansidão livrou ele de uma pena, e que não era pequena. A prova de Acabe, o erro dele foi matar um justo. Mas a humildade, andar cabisbaixo, chorando, o Senhor aparece. E nesta noite o Senhor manda esta palavra: se alguém, através dos seus dias, através das suas horas, fez alguma coisa ou praticou alguma coisa que não foi tão louvável, alguma coisa que implicou, te condena, a tua consciência está um pouco pesada, mas você está se arrependendo, arrependa-te, seja humilde, clame a Deus, busque o Senhor. Alguém pode dizer: como é que eu vou sentir que Deus me perdoou? É muito fácil. Ora, pede, busca, chora. Vai chegar um dia, de tanto orar, de tanto pedir, você vai sentir Deus falar no teu coração: passei a tua diferença. Crê nisso? Passei a tua diferença. Está remida. A humildade leva a pessoa a passar pelos obstáculos, pelas situações difíceis. Então, falava aqui para os jovens: revesti-vos de humildade.
Humildade, irmão. Não pensa que levar à frente alguma coisa e dizendo, eu vou tirar limpo, agora vou mostrar quem eu sou, agora vai ter um enfrentamento. Isso é para o homem terreno, mas para o homem espiritual é hora de mostrar. Agora eu vou mostrar que eu sou servo de Deus. Agora eu vou mostrar que eu perdoo. Agora eu vou mostrar que eu amo. Esta é a nossa conduta diante de tantas situações que alguns não souberam transpor, porque não acharam a virtude da humildade. Quantos que pararam não estão andando mais nos retos caminhos do Senhor, mas por esta palavra o Senhor despeja em nossos corações. Quer uma virtude que não fecha porta nenhuma? Vai à porta da humildade. A humildade de Cristo, a humildade dos apóstolos, a humildade daqueles que serviram o Senhor. Ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sede sóbrio, vigiai, sempre vigilante. E diz aqui ainda a palavra, irmão, porque o diabo, nosso adversário, rodeia como um leão, buscando a quem possa tragar. Nesta palavra não escapa nem jovens, nem casados, nem algum mais velho. Diabo procura todos para arrastar. E nesta noite o Senhor manda esta palavra. Se ele está chegando perto da vida de alguém, com alguma tentação, com alguma oportunidade, é hora de clamar. Cuidado que o diabo está chegando próximo demais na vida de alguém. Algum tempo atrás se tomava mais cuidado e agora já está se abrandando, agora já está afrouxando. Cuidado que ele está por perto. Quando começa a gostar de coisa errada e de conversas que não convêm e de algumas leviandades, cuidado que ele está por perto. E o inimigo não engana só novos, não só casais, ele engana todos. E na família, escuta esta palavra: quando você, irmão casado, você, irmã, e já tem a tua família e o teu filho, começar a engraçar-se com outro, saiba que ali está o maligno por perto. Se algum casamento está balançando e está falando alguma coisa leviana, volta para trás, peça perdão, humildade, orem junto, clamem a Deus junto, chama os filhinhos, chama o marido, chama a esposa e ora, e humilha-te. Ora a irmã e ora também o irmão. Oração, o inimigo não quer, não gosta, não aceita o crente ajoelhado, mas crente ajoelhado arranca força. Glória ao nome santo do Senhor. Alguma situação há na vida, não só de alguns, de tantos, mas hoje o Senhor manda esta palavra: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não dê trela para a sua conversa, não dê assunto para ele progredir a conversa. Não dê atenção, clama pelo sangue do Senhor, e aquilo que está longe, Deus pode fazer chegar perto. Às vezes uma situação financeira, entra um atrito no casal, uma situação de filho, entra um atrito no casal, mas se os dois orarem junto, é difícil isso? Vamos ver. É difícil chamar a esposa e o marido e orar junto? É difícil?
Mas como que é mais fácil? Ouvir o maligno? Como que é mais fácil? Separar? Como é mais fácil? Deixar os meninos para todo lado? Na mão de um, na mão de outro? Cadê o amor? Não tem nem amor nem pelo marido, nem pela esposa. E não tem amor nem pelo filho. E não tem amor nem pela vida eterna. Remédio é esse. Humildade. Remédio é esse. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Deus seja louvado. Amém.